assim, por que o espiritismo kardecista rejeita a ideia de inferno eterno? Aí a gente precisaria de um kardecista para responder. Faz sentido. Primeiro, Letícia, obrigada pela pergunta. Sim, eu não vou saber te responder isso com tanta propriedade, justamente porque eu não sou kardecista, eu não estudei o kardecismo o suficiente para dar uma boa resposta. A resposta que eu vou dar provavelmente vai ser uma resposta errada. Então eu prefiro não dar uma resposta. Perfeito. Ó, o Eduardo, ele falou assim: qual é a relação entre demônios e Satanás? Eles são independentes ou obedecem ordens do próprio diabo? Então, aí depende da interpretação, né? Porque se a gente pensa na origem do diabo, a gente pensa na origem do termo diabo, na origem do termo Satanás. O Satanás é um termo que vem do hebraico e o diabo é um termo que vem do latim. Que muitas vezes pode ser a mesma coisa. Então, o próprio diabo. Sim, em português, porque a gente usa esse termo. Mas Satanás, diabo, demônio, são termos que podem ser usados de forma, assim, intercambiável. Então, não tem uma... mas qual é a verdade? Como eu disse pra vocês, não tem uma verdade única. O que a gente tem são momentos diferentes vendo isso de forma diferente. O que não quer dizer que qualquer coisa vale. Porque eu acho que deu pra bem ver que não é que qualquer coisa vale, mas que tem variações de acordo com o período. Ó, a Letícia mandou mais uma, ela falou assim: é possível separar o conceito de mal do conceito de Satanás? Sim, com certeza. O Satanás só existe para quem faz parte de um contexto, em geral, cristão. E é só dentro de um contexto cristão, um pouquinho do contexto judaico também, enfim. Mas um contexto cristão especialmente, que associa o mal com uma figura que é humanoide e que é um condensado de mal puro. Várias outras religiões e vários outros povos do mundo vão ver o mal como uma coisa muito mais fluida e difundida no meio do nada, assim, misturado. Então, assim, a gente que daqui do Ocidente que mistura as coisas. Em outros lugares não é junto, não. A Isabela mandou mais um, ó. Existe uma diferença entre o diabo das religiões e o diabo do imaginário popular? Eles se misturam muito, assim. A gente pode falar, mas e a separação? A gente tem que lembrar que as pessoas da religião, elas literalmente são pessoas. E daí elas estão no meio das pessoas e na população. Então, o diabo popular, ele também está permeando a religião. Porque, afinal, as pessoas que estão no dia a dia são pessoas que vão para a religião. Então, assim, talvez a figura do diabo, a figura de Satanás e tal, dentro de um contexto acadêmico, se a gente vai estudar as origens, etc, etc, realmente é muito diferente. Mas a figura que a gente acredita, a figura que a gente ouve na igreja e tal, ela é muito perpassada. Ela mistura muito do que a gente tem. Tudo misturado, né? Porque tem gente, né? Sim. Gente é esse negócio que mistura as coisas. Ó, o Lucas, ele falou o seguinte: eu nunca consegui entender se Lúcifer é um rei do inferno ou se ele é um prisioneiro que está sendo punido no inferno. Você saberia explicar? Aí depende... adoro, né? Que é a história da pior explicação. Eu vou acrescentar até isso, Diga. né? Porque uma confusão que o pessoal faz é que segundo a Bíblia, o demônio está no inferno. Ele não está no inferno. Ele está aqui, né? Depende. Não, mas sim. Pelo que os pastores explicaram Sim. aqui, o entendimento é que ele vai para lá depois. Mas que ele tá vendo aqui. Isso tem muito a ver com uma visão que já vem da antiguidade, de que a gente tem eras da humanidade. E a gente estaria vivendo numa era em que Deus permite que o mal exista no mundo. E daí a gente volta para aquela ideia de eras que eu falei lá, da ideia de ouro, prata, bronze, da própria estátua do livro de Daniel, essa ideia de que existem períodos da humanidade, e a gente está vivendo um período em que Deus permite que o mal exista por aqui. Mas a ideia, será que Lúcifer é rei e tal? De novo, a gente está voltando para o texto do John Milton, quando ele fala esse debate do John Milton de ser rei no inferno, prefiro ser rei no inferno. Mas vai depender um pouco da sua interpretação. Porque, em alguma medida, ele tá, teoricamente, servindo a Deus, né? Ele tá... Então, talvez ele seja um prisioneiro. Essa discussão tem, inclusive, em relação a Judas, né? O Judas faz tanto parte do plano... Porque se Judas não faz o que ele tem que fazer... Inclusive, tem uma hora que Jesus fala... Vai e faz o que você tem que fazer. Se ele não vende Jesus pelas moedas e não entrega e não sei o quê... Não acontece o plano. Entendeu? Então, ele tem um papel, então tem essa discussão. Até que ponto Judas foi o cara que mais seguiu. Ele é o pior ou ele não é o pior ou ele é o melhor? Claro que, segundo a Bíblia, o que a gente tem entendimento, ele foi o pior. Sim. Porque ele sucumbiu ao mal, né? Exatamente. Mas é a mesma coisa. Realmente é a mesma coisa. É uma discussão.
E não tem como a gente ter uma definição correta. Eu acho que é a coisa da gente sentar, respirar fundo e pensar. Se você vive num lugar em que você manda, ou você acha que você manda, mas você ainda serve a alguém, você é livre ou não é? E daí é uma coisa pra gente questionar mais. Aí, né? Né? Se você serve a um senhor, por mais que você viva uma vida confortável, você é livre? De verdade? Eu vou deixar pra vocês pensarem. Tupá, vamos então tentar fazer umas definições. Diabo, Satanás, Lúcifer, que mais? Daimon. Muito bom. Tortura agora, historiadora. Tentar agora... Tudo que a gente falou, dar uma resumida. Assim, ai, meu Deus, ideia. Vamos lá. Vamos lá, vamos tentar. Então, os termos... Os termos que a gente usa em português para diabo vieram de lugares diferentes vieram de línguas diferentes. Tá. E por serem termos que vêm de línguas diferentes, muitas vezes eles eram sinônimos, eles eram utilizados como sinônimos. Então a gente tem daimon, que vem do grego, que vem de uma figura que não é nem boa nem má, mas que com o cristianismo ele vai se tornar um termo que define uma figura malvada. E que depois vira daimones e demônio em português. Quando esse termo daimon vai ser traduzido para o latim, você usa o termo diabolos. Então é só uma tradução um do outro, que vai definir em português a palavra diabo. E por isso, muitas vezes, que em português a gente usa demônio e diabo como uma coisa que pode ser trocada. Ah, não, mas eu li que demônios são os minions e diabo é o chefe. Tudo bem, mas existem... Etimologicamente, pode funcionar de outro jeito. Satanás é um termo que vem do hebraico, vem de shaitan, que significa adversário. E ele é um termo também que muitas vezes é utilizado pelas igrejas como entre demônio, diabo e Satanás. Muitas vezes você troca um pelo outro. Mas se a gente pensar na Bíblia, Satanás aparece no livro de Jó como um adversário e não como um rei de inferno nenhum. Tá. Até porque o inferno não existe naquele texto. Ok, então demônio... Satanás, diabo, Lúcifer. Lúcifer é um termo, aquele que traz a luz, que é literalmente o termo dado, uma tradução em latim para um termo do hebraico que significa a estrela da manhã, mas que vai ser associado depois com uma figura demoníaca ou um anjo que seria um anjo rebelde, que é punido ou não com sair do céu e ele vai reinar no inferno, né? Isso tudo são interpretações que vão surgir ali a partir de 1500 com o livro Paraíso Perdido, do John Milton, e solidificam, e a gente meio que acredita nelas como se sempre foi assim. Sim. E nem sempre foi assim. O grande resumo de tudo nem sempre foi assim e depende, que é a pior coisa que o historiador pode fazer para as pessoas ficarem felizes, né? Mas é legal a gente pensar que quanto mais complexo é o mundo, mais fascinante ele é, mais detalhes tem pra gente descobrir sobre ele. E, então, assim, a gente sabe que na antiguidade... O mal não era personificado. O mal existia, era externo aos seres humanos, mas ele não tinha uma face, ele não tinha uma descrição certinha. Mais pra frente, ele vai sendo, a partir de centenas e centenas de anos, as pessoas vão começando a pensar, e se tiver uma face? E daí começa uma certa especialização também, né? Então a gente vai ter na Goécia, que é um livro que vem de uma tradição de folclore judaico. E daí qual que é essa Goécia? Cada demônio tem um papel, e daí eles funcionam assim, você pode aprisioná-los sabendo o nome deles. Essa ideia de saber o nome, nomear as coisas é muito importante. A gente nem falou tanto disso, mas saber o nome te dá poder sobre aquela coisa. Então é por isso que saber o nome do demônio seria tão importante. Essa ideia vem desde lá de trás. Os anjos, quando os anjos são criados, e os anjos muitas vezes... É interessante isso. Os anjos na Bíblia não necessariamente, nesses textos mais antigos, eles não necessariamente são seres, eles são desejos e ordens de Deus. Então Deus fala, Gabriel, El significa, né, vem de divino, e o começo da palavra é a função daquele anjo. Tá. E tem até um debate na antiguidade se os anjos deixavam de existir depois de cumprir suas funções. Ah, é? Porque você tem anjo do trovão, você tem anjo da chuva, você tem anjo do vento, você tem anjo de tudo. Mas aí você vê a importância de nomear. É o nome dele que faz com que ele tenha a sua função. As palavras têm poder de ação.
As palavras têm poder de criação, afinal... Criação, né? O Deus princípio era o verbo, né? O verbo. Então, a palavra é fundamental para a interessante. criação. Então, você saber o nome das coisas e saber nomeá-las te dá poder sobre elas. Os anjos, quando eles se apresentavam pelo nome também? Sim. Sim. Bom, às vezes eles fingem que eles não são anjos. Aí É. eles não se apresentam pelo nome. No livro de Tobias, o anjo não fala que ele é um anjo. Tá. Ele vai disfarçado. Mas é isso, assim. Você tem essa questão da palavra. É muito forte, né? Acho bonito. Que mais, Tupã? É isso? Faltou alguma Nossa, coisa? Vamos ver. Faltou alguma coisa? A gente pode falar rapidinho também da consolidação da figura do demônio. Por que o demônio tem chifre, é vermelho, tem Enxofre. asinha, enxofre e tudo mais? Isso é... A gente pega um pote gigante de referências de um monte de lugares separados e mistura todas elas ao longo de centenas de anos. E depois de um tempo, chegando no século XIX e no século XX, começa a ter esse negócio que é a indústria do cinema, que vai meio que refinar todas essas referências e consolidar elas numa imagem que a gente usa até hoje, que é essa ideia do demônio, é sempre de chifrinho e tal. E daí alguém vai me perguntar, mas Tupá, eu li que o tridente é porque estava demonizando os deuses gregos. Também, gente, também. Só que não é tão direto assim, do tipo, não é como se tivesse tido um grande encontro de padres malvados e eles se reuniram e falaram, vamos fazer essas coisas malvadas, tudo será malvado. Não foi assim. A gente tem que lembrar que as pessoas que eram padres tinham sido criadas também nessas outras culturas. Eles estão tentando entender e interpretar o cristianismo com base no que eles já tinham da cultura deles de antes. E daí você vai misturando, por isso que eu falo do pote. É um pote gigante de referências que depois de ferver por horas e horas e horas e milênios, você tem as referências que chegam até a gente. Talvez daqui 100, 200 anos essas referências se modifiquem um pouco. É, com certeza. Agora com a tecnologia, né? Né? O demônio na o demônio da tecnologia. IA, meu Deus. É, o demônio da IA. Meu Deus do céu. Tupá, obrigado demais pelo papo aí. Eu que agradeço. Espero o que convite. voltemos com outros assuntos, mas Podemos. você não está livre, não. Eita. Se você está pensando que acabou o papo, né? Não. Não Temos posso 3 fugir. perguntas aí que a gente faz para todo mundo que vem pela primeira vez. É tipo o Clube da Luta. Ok. Primeira Mas pergunta. eu posso contar as perguntas pros outros? Pode. Aqui você pode. Tá bom. Porque é o Clube da Luta? Tá sendo filmado, é ao vivo, né? Então a galera já vai saber. Primeira pergunta é qual foi o momento mais difícil da tua carreira ou da tua vida, Tupá? Mais difícil. Gente, é muito momento difícil da vida, assim. Eu acho que essa resposta vai mudar com o tempo, assim. Mas nos últimos tempos foi a pandemia. Eu perdi 3 tios e o meu pai em sequência muito curta na pandemia. Nossa. Eu não tive a oportunidade de dar tchau pra nenhum deles. Teu pai também? Meu pai. Meu pai é uma pessoa incrível. Morava ano em Florianópolis. Ele morreu em 2021. No começo de 2021. Na primeira, pegou Na segunda Covid, na segunda onda. Ele não morreu de Covid, mas ele morreu de consequências da pandemia. Que é? O meu pai teve uma crise de convulsões em casa. E os hospitais estavam todos superlotados e não tinha ambulância. Meu pai ficou mais de 3 horas convulsionando sozinho. Então, Se tivesse assim... um atendimento mais rápido... Pai, ele teria vivido muito mais, eu não sei, gente, porque eu, não sou essa pessoa. Mas ele não precisava ter sofrido o que ele sofreu. E isso, pra mim, é uma coisa que dói muito lá no fundo, assim. Mas é difícil. Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.